Queridos, eu quero convidá-los a um tempo de reflexão na palavra de Deus. Eu sugeri um tema para provocar, e eu espero que tenha conseguido, a imaginação, as perguntas na mente de vocês. Nada mais humano que ressuscitar. E eu quero desfiar o que eu percebi, o que eu senti, o que eu venho alimentando. Essa reflexão nasceu no meu coração no início da semana, e eu venho conversando com ela, venho paparicando as ideias na minha cabeça, porque sei que há coisas bonitas que a gente tem a aprender aqui. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, ou se você tem um dispositivo e quiser acompanhar, ou mesmo acompanhar o que já está projetado. Eu faço a leitura na tradução de José Tolentino, e nós vamos ler na carta aos Romanos, um pedacinho, um parágrafo, e depois na primeira carta aos Coríntios. Nós temos optado com muita frequência, sem combinar, não há uma estratégia. Eu acredito mesmo que pela força da teologia que a gente está experimentando, nós temos priorizado os textos dos evangelhos, não é? Que são textos narrativos, riquíssimos e que foram sublimados na cultura cristã, foram deixados de lado e deveriam ser a força para narrar a nossa fé. Por isso a gente prega com muita frequência ali nos evangelhos de Jesus. Mas há textos como esses que eu leio agora, que são chamados textos didáticos, né, que organizam, que sistematizaram a fé dos primeiros cristãos e que nos servem sob a luz do testemunho de Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Pois nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre para si mesmo. Que afirmação, né? Que retórica de Paulo, que força retórica tem isso daqui. Se vivermos, perceba que há uma proposta aqui imponente, né? Provocativa. Se vivermos, é para o Senhor que vivemos. E se morrermos, é para o Senhor que morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois foi para isso que Cristo morreu e viveu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Pois eu sou o menor dos apóstolos, eu que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação de Deus. Todavia, por uma graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não foi vazia. Pelo contrário, esforcei-me mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em suma, tanto eu como eles, assim anunciamos e assim acreditastes. Se é anunciado que Cristo ressuscitou de entre os mortos, como dizem alguns entre vocês, que não existe ressurreição dos mortos. Se não existe ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se, porém, Cristo não ressuscitou, vazio é o nosso anúncio, e vazia também é a vossa fé. E somos descobertos como sendo falsas testemunhas de Deus, porque demos testemunho contra Deus, dizendo que Ele ressuscitou o Cristo, e quem Ele não teria ressuscitado, se os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda estáis nos vossos erros. Se Cristo não ressuscitou, nada muda, né? Se não há ressurreição, pelo que aqueles que morreram em Cristo pereceram. Se nesta vida em Cristo esperamos somente
somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ora, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos trazer ao nosso coração a palavra. Trazer a palavra ao nosso coração. Porque nós temos fé de que a proclamação do Evangelho, ela nos salva, ela abre os nossos olhos, ela alimenta a nossa esperança, ela nutre valores dos quais nós tanto carecemos, Senhor. O quanto nós precisamos, Deus, hoje de amor. O quanto nós precisamos hoje de paz, de serenidade, o quanto o nosso coração carece de misericórdia, o quanto o nosso mundo precisa de justiça. E nós cremos, ó Deus, que pela Tua palavra se principia todas as coisas, nós cremos. Por isso a gente pede, Senhor, fala conosco, fala comigo, Deus, fala comigo, Senhor. Fala com a minha história, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, perceber o poder da morte é a primeira e mais marcante experiência dos vivos. Estar vivo é descobrir a morte. E quanto mais eu descubro a morte, mais vivo eu posso me tornar. Daí vem a expressão lá latina, memento mori, memento vivere. Né? Lembra-te que morrerás, lembra-te que viverás. Havia inclusive uma irmandade com uma espiritualidade toda desenvolvida. Eles não se cumprimentavam como nós. Boa noite, bom dia, paz do Senhor. E aí, tudo bem? Não. Quando eles se viram, eles diziam memento mori. Assim, com sotaque de padre, né? Memento mori. Lembra-te que morrerás, lembra-te da morte. E é uma experiência difícil, porque é descobrir-se finito, limitado. É descobrir que as nossas melhores ideias acabam. É descobrir que os nossos sonhos mais doces passam. É descobrir que as construções que mais exigiram esforço de nós podem desmoronar. É descobrir que nós e tudo que nós colocamos à mão tem fim. É descobrir que somos vulneráveis, por mais corajosos, por mais bem-intencionados, por mais preparados, por mais esforçados que nós sejamos, nós somos vulneráveis. As doenças nos afetam, as doenças interrompem, né, a nossa vida. Os limites do corpo não nos deixam ir tão longe, tão rápido quanto a gente gostaria. Nós somos assim. Logo, morrer não é apenas uma experiência do fim da cronologia biológica, né? Como a gente conhece. Parece que a morte, ela está aí presente o tempo todo. Parece que nós morremos um pouco o tempo todo. O tempo todo a gente é lembrado disso. O tempo todo a gente ouve da vida o sussurro desesperador. Memento mori. Para! Né? Sai! Está amarrado, mas vai continuar soprando. Memento mori. É assustador, desesperador. Memento mori. Ficou melhor assim, né? Memento. Tipo Johnny. Memento mori. Morremos um pouco quando cansamos, quando nos falta o fôlego no meio da subida da escada. Morremos quando experimentamos a angústia do desânimo e desejamos desistir, jogar toalhas. Chega, morremos um pouco. É um bocado de morte que provamos quando adoecemos.
Quando somos frustrados em nossas expectativas, e quanto mais altas são as expectativas, e nós adoramos expectativas altas sobre as coisas, maior pode ser a frustração e o gosto amargo da morte. Quando perdemos o emprego, ou a empresa quebra, ou o empreendimento não dá certo, é morte que sentimos. É a morte que encaramos quando o espelho revela o nosso envelhecimento. É morte, é perda. O amigo, ou o casamento, ou a filha, ou a igreja, ou o político te decepciona, o gosto é de morte, de perda, de impotência. Este sofrimento é a presença da morte entre nós. Morre muito de nós quando uma pessoa a quem a gente ama muito se vai. Morre um bocado de nós junto com ela. Morremos quando fracassamos, quando somos contrariados. Morremos quando erramos. Talvez por isso seja tão difícil assumir uma culpa em um processo de conflito. É tão difícil, porque é assumir, morri um pouco, perdi, né? Aquela imagem que eu tinha, aquela pomposidade, a razão que eu postulava, que eu defendia, o argumento pelo qual eu briguei, né? Quanto da minha vida foi esforço para defender isso, e eu estava errado, eu estava simplesmente errada, me equivoquei. A vergonha é uma experiência com a perda. Descobrir a morte assim, tão presente, tão poderosa, pode nos jogar no mais profundo desencanto. Viver para quê? Se a vida é vã. E Paulo fala sobre isso. Trabalhar para quê? Se tudo acaba. Quem nunca? Estudar para quê? Se nada é para sempre. Me esforçar por quê? Se não há garantia de que vai dar certo. Essa é a luta humana. Esse é o nosso beco sem saída, aparentemente sem saída. Esta sensação de beco sem saída, no desencantamento, é a experiência humana de morte. Chame isso de inferno. É estar já no inferno. É o inferno. Mas é aqui que entra a força do testemunho de Jesus. É aqui que entra, é nesse instante que a pregação do Evangelho faz sentido. É aqui. Se você tem esse gosto azedo, amargo, do desencanto de quem vê coisas importantes desvanecerem, de quem não aguenta mais a decepção, de quem deu as costas para tantas coisas bonitas, de quem tem uma lista de despedidas muito maior do que as listas de entrada. Se você é essa pessoa, eu quero te dizer que foi para você que Jesus viveu. É para você que o evangelho da ressurreição é anunciado. Essa é a hora do evangelho. Porque a força do testemunho de Jesus é exatamente essa. Ela nos salva do desencanto. Ela nos livra da amargura de uma vida desencantada, desesperançada. Da mesma forma, olhando para Jesus, que morremos um pouco a cada instante, a cada perda, a cada despedida, a cada decepção, a cada cansaço, a cada injustiça sofrida, da mesma forma que nós morremos um pouco a cada experiência conflitiva de viver, podemos, olhando para Jesus, reviver subversiva e esperançosamente a cada instante. Sim, a nossa vida é permeada de mortes,
Mas para Jesus, ela também pode ser permeada de ressurreições. Por isso, Paulo dá essa força na sua fala. Ele coloca a ressurreição como o que dá conteúdo à fé. E eu quero pensar a ressurreição com vocês, olhando aqui para as narrativas do texto bíblico, não como uma experiência que vem de fora, não como uma coisa estranha, mas como um poder que o Evangelho coloca em nós, que o testemunho de Jesus faz nascer em nós, um poder a ser operado, a ser praticado, o poder de ressuscitar, quando a morte disser para nós que é o fim. A ressurreição de Jesus, a gente vai olhar para a história, é um fato da nossa fé. Não é um fato da história de Jesus. Se você olhar para as narrativas, o fato da ressurreição é da nossa fé, é dos discípulos. E sem ela, Paulo enfatiza, somos miseráveis, com uma fé vazia, com uma esperança oca, desencantados, sem esperança, sem chance. E eu queria que a gente fizesse como o apóstolo, porque olha, Paulo se parece muito com a gente aqui, por isso que eu escolhi o texto dele. Ele não estava lá, ele nunca viu Jesus como os outros, e por isso eram chamados de apóstolos, e ele faz essa referência, fala assim, ó, eu não tenho direito de ser chamado de apóstolo, porque ele era realmente questionado, muita gente dizia é falso, não é de verdade, porque ele não viu Jesus, não testemunhou o Cristo encarnado, e Paulo diz, mas ele se revelou a mim. Paulo se diz, eu sou apóstolo e a minha fé é por uma revelação espiritual, ele me chamou, é a graça de Deus que opera em mim. Também nós, também você, tem a mesma experiência de Paulo, a gente não estava lá, a gente não viu nada, mas o que chegou a nós, chegou com uma força e um impacto que nos reencantou. O testemunho desse Cristo, o modo como ele viveu, tem o poder de nos acordar, tem o poder de nos fazer andar, tem um poder de nos colocar de pé, tem um poder de iluminar os nossos olhos, de colocar brilho nos nossos olhos, de olhar para a vida com ressurreição. O que foi isso que os apóstolos deram o nome de ressurreição? Foi exatamente isso, e que também nós podemos experimentar em vida. Eu quero pontuar duas observações, duas ponderações. Primeiro, nos evangelhos, a ressurreição foi mais dos discípulos revividos, revigorados, refeitos, do que de Jesus. A história da redenção é maior, a história da ressurreição é maior na experiência dos discípulos do que no próprio Jesus. O que a gente tem do que aconteceu com Jesus foi alguns recortes, 5, 6 recortes no máximo. Mas isso teve um poder de multiplicação, de impulsionamento, de catálise. O que a gente chama de ressurreição foi o poder catalisador do testemunho de Jesus na vida dos discípulos. Porque nós não temos um Cristo troféu físico aqui, não temos. Cadê? O que nós temos de Jesus é espiritual, é pela fé. Nós precisamos o tempo todo recorrer às narrativas para imaginá-lo, para percebê-lo. E essa percepção, essa imaginação que as narrativas do Evangelho produzem em nós, é que
tocam a nossa vida. E aí a gente experimenta o testemunho dele na vida. O que foi chamado de ressurreição, e eu faço um caminho muito fino aqui, muito delicado, e você pode vir comigo, eu espero que você me acompanhe, mas se você me desacompanhar, continuamos amigos. O que foi chamado de ressurreição não pode ser confundido com o que nós chamamos de reanimação de um defunto. Definitivamente. Ora, uma pessoa morta, um defunto morto, que volta à vida, ele retoma a vida de onde ela parou. Segue em frente. E se torna um fato público, objetivo, poderosíssimo, inclusive. Poderosíssimo. Não foi o que aconteceu com Jesus. Jesus não continua de onde ele parou. Jesus não fica entre os discípulos fisicamente. Não vira um troféu. Imagina que fantástico que seria, né? Desfilar com Jesus pelas ruas, esfregar Jesus na cara de Pilatos. Está aí, seu covarde. Está aí, seu poderoso indiferente. Esfregar Jesus na cara de Caifás. Safado, sem vergonha, vendido. Está aí, Jesus. Mas não rolou, não rolou. Não rolou poder, esse poder público, né? Inquestionável, incontornável, esse argumento final. Quem é que ia questionar? Ora, o que se mandasse fazer, todos fariam. Não é? Todos fariam, cara. O cara está ressuscitado, vem aqui, ó. Ei, pessoal. Bora aí dar o dízimo. Dá aí o dízimo. Quem é que não ia dar? Não é não? Bora aí fazer o que é certo. Ei, rapaz, volta para casa. Se reconcilia lá com a tua família. O cara ia rapidinho, meu. Né? Não ia ter mais duro de coração, não ia ter mais os hipócritas tomando conta do templo, não ia ter mais nada disso, cara. Pá! Bufo! Resolveu. Mas isso não aconteceu. As aparições de Jesus foram poucas. O Cristo ressurreto é uma presença que passa a existir no coração da fé e da pregação deles. Perceba o que aconteceu. Se você olhar para todas as narrativas, tem algumas características em comum. Uma, ele não é reconhecido. É uma outra forma de ver Jesus. Ele não é reconhecido por ninguém. Porque é outro. É outra coisa, é uma outra experiência. Não é igual àquela, é outra. Nem Madalena reconheceu, nem os discípulos trancados com medo no quarto. Lembra da história? Nem Tomé teve que tocar nas mãos de Jesus. Os discípulos na pesca maravilhosa também não reconheceram. Os discípulos lá no caminho de Emaús andaram o dia inteiro com o cara, foram para casa e não o reconheceram. Só depois da conversa, do aprofundamento, é que eles reconhecem Jesus. E quando reconhece, ele some. Então, não é um defunto reanimado, é outra coisa. Sumiu na casa, sumiu. A Madalena já queria dar um abração nele, né, e não rolou. Me solta, não vai rolar essa relação, não. É outra, é espiritual, é no coração. A experiência da ressurreição é profunda. Os discípulos de Emaús, na hora que ele parte o pão, que eles dizem, puf, sumiu. Eles não conseguiram dizer Jesus. Quando iam falar Jesus, ele pá. Eu estou dando uma forcinha para a narrativa. Mas assim, foi assim, abriram os olhos, eles desapareceram diante deles. E quando eles estavam se organizando, ele, gente, bye, tchau. Aí o cara olhando para cima e os anjos, estão olhando para onde? Para de olhar para cima, cara, olha para frente, vai em frente. Segue em frente, porque esse aqui vocês não terão mais.
Então não é um defunto reanimado, não pode ser essa. Não, gente, o poder da pregação do evangelho não é arqueológico. Nós não temos uma arqueologia imbatível. Não, o poder da pregação do evangelho é espiritual. É do evangelho que não morre na morte. É da graça que não morre no desencanto. É do amor que não morre no desencontro. O poder do evangelho é profundo, é íntimo. É de um outro movimento. Aí você me pergunta assim: então, pastor, o que é que você quer dizer com isso aí? Teologia liberal? Que o pessoal adora dizer para a gente, né? Teólogo liberal? Não, até porque no século XXI, teologia liberal, final do século XVIII, início do século XIX, uma outra vibe, cientificista, não é o nosso discurso. Não. Então, quer dizer você quer dizer que a ressurreição foi uma metáfora, uma forma de dizer? Também não. O que eu quero dizer é que a ressurreição não é a reanimação de um defunto. O que eu quero dizer é que a ressurreição é um poder testemunhal, instalado no núcleo da fé, capaz de nos fazer reviver em diversos e incontáveis momentos da vida. Toda vez que a sua fé reacendeu o seu amor, você experimentou a ressurreição de Jesus. O que eu quero dizer é que a ressurreição de Cristo não é um fato para a teologia esboçar, né, impor à humanidade. A ressurreição de Jesus é uma vivência, é uma experiência íntima, profunda, de retomar a vida quando a vida parecia não fazer mais nenhum sentido. Cansaço nos mata? Um bocado. Que a gente o diga aí, né, no final do dia. As decepções também matam muita coisa. Quanta coisa morreu na tua vida por causa das decepções? O medo nos faz morrer em vida? Sim. Ficamos, às vezes, mortos-vivos. Não conseguimos nem nos mexer em direção ao que antes era a nossa maior empolgação. As tristezas, perdas também assaltam a nossa vida. Em Jesus, nós podemos ser salvos de morrer em vida. É isso que eu quero dizer. Em Jesus, nós descobrimos o poder de experimentar tantas ressurreições quanto precisarmos para não morrermos em vida. E aqui vai a segunda ponderação. A salvação é experimentarmos pequenas e repetidas ressurreições enquanto vivermos. O que é a salvação daquele que crê? Daquele que ouve o testemunho de Jesus e vê como modelo, como caminho, como um jeito de viver. O que é essa salvação, senão a experimentação? Não é uma experiência passiva, é experimentação. É operar esse poder testemunhado em Jesus, pequenas e repetidas vezes, enquanto nós vivermos, para jamais sermos mortos-vivos, para jamais sermos gente que morreu em vida. Olhemos para a delicada e discretíssima experiência da ressurreição de Jesus para os discípulos de Emaús. Vamos colocar os olhos lá. Vocês conhecem a história, lembram? Jesus foi crucificado, um escândalo, e eles voltam para casa. No caminho, eles estão arrasados, o texto dá essa ambiência para a gente, estão arrasados, conversando sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém. Aí se aproxima um estranho e puxa assunto. Oi, vocês estão falando aí, eu estava ouvindo,
Do que é que vocês estão falando? De tudo que aconteceu em Jerusalém. E aí o estranho é sagaz, né? Ele diz, assim como quem não quer nada. Mas o que foi mesmo que aconteceu lá em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu. Você veio de Jerusalém, não sabe. Não prestei atenção. O que foi que houve? E aí eles contaram, a gente tinha muita esperança na vida. A gente sonhou com um reino que viria e que haveria justiça e que nós seríamos libertos dos nossos opressores. A gente sonhou, nós esperávamos que Jesus fosse o Messias prometido. Mas ele foi vítima de injustiça, foi brutalmente assassinado, cruelmente morto, executado na cruz. E aí o homem, o estranho, que a essa altura, depois a gente vai saber, já é um estranho íntimo, que é uma experiência fantástica da vida, né? Eles sentem, mas não reconhecem. Ele conversa com o coração deles, mas a mente deles está fechada. Eles sentem no coração, mas a mente continua nebulosa e sem entender nada. E esse homem vai falando, desde lá do Antigo Testamento, tudo que importava acontecer, meu, curso dos novos membros. O curso dos novos membros, 4 domingos em uma caminhada. Os caras, já entenderam tudo. Entenderam nada. Eles sentiram tudo, mas ainda não entenderam nada. Quando passa em frente da casa, o estranho é gentil, é educado, queria ficar, tá tarde, noite baixando, e ele faz que vai seguir em frente, doido para ser convidado para ficar, e é convidado. Aí eles dizem, fica, não vai não, fica aqui com a gente, está tarde, a noite está baixando, fica aqui em casa, dorme aí, cara. Vai embora não? Eu aceito o convite. E entrou. Né? Entrou. E aí chegou a hora de comer. Imagina a fome. Né? E aí eles olham para Jesus e falam assim, Jesus, Senhor. Né? Eles sentiam que era alguém, né? Mas ainda não. Aí, faça a oração. Dê graças pelo pão. Aí ele pega o pão. Quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Eles veem ressurreição. Onde é que aconteceu a ressurreição? Nos olhos deles. Onde é que a ressurreição precisa acontecer? Nos nossos olhos. Ressuscitar é reabrir os olhos. É ver o que a gente podia ter visto, mas ainda não viu. É olhar melhor para aquilo que está diante de nós. É considerar o que está ali como digno o bastante do nosso encantamento. Por que é que você não se encanta com esse estranho que parte o pão? Por que é que a gente não lembrou quando ele falou que todas as vezes que vocês receberem um estranho e hospedarem um estranho, é a mim que vocês estão recebendo? Lembram? Lembram dos evangelhos? Então, houve ressurreição de memória, houve ressurreição no coração, e aí ele, sumiu. E eles ficaram ali. Precisavam de Jesus físico? Não. Por que não precisavam? Porque a ressurreição os devolveu ao caminho. E eles voltaram para Jerusalém para dizer, nós também vimos. Por que não dizer, nós também ressuscitamos? Como as mulheres. Ninguém acreditou, porque achavam que elas eram loucas. As mulheres, na história da humanidade, constantemente sendo apagadas, né, invalidadas nos seus depoimentos. Agora vêm os homens e dizem, nós também vimos. Eu vou imaginar uma conversa, de olhar assim para a Madalena e falar, Madalena, desculpa, tá? Vergonha. Você falou e a gente não acreditou. Você tinha razão, me perdoe, você tinha razão. Nós também vimos, nós também ressuscitamos. Então perceba que a ressurreição, ela é algo que a gente tem em nós. E aí você entende o meu tema.
Nada mais humano que ressuscitar. Está aí. Você tem os olhos, você tem os ouvidos, você tem os sentidos. Você está vivo, cara. As coisas estão aí. Não é que de repente o farfalhar, né, vai acordar você, e você, que coisa linda as folhas ao vento. É você que vai ver, é você, entendeu? É você que vai olhar e vai olhar diferente para aquilo que é pequeno, singelo, discreto, para aquilo que passa despercebido. E quando isso acontecer, seu coração vai se encher de paz, de alegria e de esperança. É você que vai ver no partir do pão a realização do reino, que não ficou crucificado em Jesus, mas que ressuscita na coragem de cada um de nós que ama e que exerce misericórdia. E o que foi a experiência deles com a ressurreição? Foi andar junto de quem antes era um estranho. O que foi a experiência deles com Jesus? Foi ouvir com o coração o que poderiam ser palavras jogadas ao vento. Mas ali eles ouviram com o coração. Aí eles falam um para o outro, e o nosso coração não ardia enquanto ele nos falava pelo caminho. Ali a ressurreição. Foi dar atenção aos argumentos que contrariavam as suas conclusões. Foi dar casa para quem estava desabrigado na noite fria de Emaús. O que foi a ressurreição? Foi repartir o pão com quem agora é um amigo. De quantas ressurreições esses dois homens precisaram para voltar ao caminho? De todas elas. E a história dos discípulos de Emaús é a história de dois discípulos que ressuscitaram porque eles voltaram para o caminho da proclamação, o caminho da esperança. Eles voltaram para Jerusalém. Eu termino agora confessando o pecado que vou cometer. Eu vou dar um spoiler de um filme maravilhoso. Mas, pastor, já pedi perdão. Se você vai me perdoar ou não, faça o que quiser com isso. Eu já me sinto perdoado pela graça do filme. Eu assisti a esse filme junto com meu filho. É um filme que eu queria muito assistir, porque vi algumas falas sobre ele, mas ele foi surpreendente, foi muito além do que eu imaginava. É um filme sobre ressurreição, é um filme sobre salvação. Dias Perfeitos. Dias Perfeitos não foi estrelado pelo Snoop Dogg, estrelado por Koji Yakusho. Certificado, isso aqui é sério, gente, tem procedência. Koji Yakusho, que ganhou o prêmio, inclusive, de ator em Cannes, né? Nesse ano que passou. Ele desempenha o papel de um japonês, Hirayama. E esse homem, o filme dá para a gente essa impressão, parece vir de uma história terrível, mas uma história que não dominou a sua vida. A gente descobre, por acaso, que houve uma história terrível, que envolveu o seu pai, uma família que tudo indica muito rica. Ela é uma história sofrida, é de muita dor, ela ainda causa tristeza nele, mas a gente só descobre por um detalhe, por um instante. Esse homem tem uma vida de alguém que poderia ser um morto-vivo. Para sobreviver, ele vai trabalhar limpando banheiros públicos em Tóquio. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê não é a humilhação. Ela está lá, mas não é a humilhação que a gente vê. O que a gente vê é um homem que torna a sua trajetória possível por uma rotina permeada por pequenas ressurreições.
por pequenos encantamentos, capazes de tornar a sua existência boa. O filme é discreto, longe de ser espalhafatoso. Não é esses clichês hollywoodianos, espalhafatosos, né? Não, ao contrário, a delicadeza do filme é exatamente o desempenho desse artista que, a cada instante, sem fazer muita cena, você olha para o semblante dele e ele discretamente mostra felicidade por algumas coisas. E pronto, e segue em frente. Ele o tempo todo tem essa experiência. O filme ele gira em torno dessa rotina que se repete, e se repete com esses pequenos encantamentos, com essas pequenas gentilezas, com esses pequenos embelezamentos. Ele acorda e ele olha a luz solar contra as folhas da árvore e dá um pequeno, discreto e suficiente sorriso. Ele se encanta com pessoas que passam pelo seu caminho, e de alguma forma ele as toca, e ela segue em frente, e ele segue a sua jornada. Ele ouve música dos anos 70, enquanto dirige o seu carro em direção ao trabalho, e aquilo, se olha no rosto dele, e ele tem aquele instante. É uma ressurreição, porque é um instante em que há uma retomada, que há graça, que há encantamento. Instantes alternados o tempo todo. E ao final do filme, eu vou dizer apenas a cena. Alguém me pergunta pelo enredo, não vou dizer nada do enredo. Apenas a cena. Ele mais um dia, depois de perdas e dificuldades, mais um dia, ele está no carro, ele pega uma fita cassete, gosta de ouvir na fita cassete, em plena era dos streamings, ele ouve na fita cassete, ele coloca a fita cassete, e a música que ele vai tocar é de Nina Simone. É isso, meu amigo, meu professor de inglês, my English teacher. Eu sempre disse Simone, mas diz que não é Simone. E ela canta Feeling Good. E eu busquei a tradução da música para vocês ouvirem. Enquanto ele ouve a música, o semblante dele lentamente se abre no sorriso, os olhos enchem de lágrimas, mas ele não escorre as lágrimas. E a música toca, e ele olha para a vida com uma graça e uma força e uma beleza redentora. A música diz assim: pássaros voando alto, você sabe como me sinto. Sol no céu, você sabe como me sinto. Brisa passando, você sabe como eu me sinto. É um novo amanhecer, é um novo dia, é uma nova vida para mim. E eu estou me sentindo bem. Peixe no mar, você sabe como me sinto. Rio correndo livre, você sabe como me sinto. Florescimento na árvore, você sabe como me sinto. Libélula ao sol, você sabe o que eu quero dizer, não sabe? Borboleta se divertindo, você sabe o que eu quero dizer. Adormecer em paz quando o dia termina, é isso que eu quero dizer. E este velho mundo é um novo mundo. E um mundo arrojado para mim. Estrelas quando brilham, você sabe como me sinto. Aroma do pinheiro, você sabe como me sinto. Oh, a liberdade é minha. E eu sei como eu me sinto. É um novo amanhecer. É um novo dia. É uma nova vida para mim. E eu estou me sentindo bem. Você pode ficar em pé junto comigo? Em oração. Agora o pastor Márcio vai cantar Feeling Good. Vai não. Não hoje, da próxima vez. Mas você
tem duas tarefas, né? Você tem a tarefa de assistir ao filme e deixar esse filme abençoar o teu coração como abençoou o meu, e ver como que o Evangelho da ressurreição está ali traduzido em pequenos gestos. E ouvir a Nina Simone, né? Mas a versão da Nina Simone é muito mais ungida. Eu diria bem pentecostal. Mas pode ser também o Michael Bublé. Eu queria orar com você, que talvez você tenha chegado aqui hoje cheio de mortes no coração. E talvez desencantado. Mortes na fé, mortes nos sonhos, mortes no amor. Coisas que nós enfrentamos, todos nós. Eu não preciso apelar muito para chegar a essa condição que todos nós, vez ou outra, enfrentamos. Eu queria orar com você e queria te convidar para tornar a ressurreição de Jesus um poder dentro de você. Abrir seu coração e deixar o Cristo ressurreto despertar você, acordar você, devolver você ao caminho do encantamento, ao caminho da beleza, da graça, não da graça exuberante, espalhafatosa, né? Mas dessa graça que o poder dela está nos seus olhos e não nas coisas. Que o poder dela está nos seus ouvidos e não nas vozes. O poder dela está em você. E se você ressuscitar, se você deixar Jesus ressuscitar você, você volta ao caminho. E volta a um caminho que vai valer a pena, a despeito de tudo, a despeito de qualquer coisa que tiver acontecido. Voltar ao caminho e voltar encantado e cheio de vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Senhor, sopra o Espírito de Jesus aqui entre nós, o Espírito de ressurreição, a brisa doce da Tua presença, para abrir os nossos olhos e nos fazer olhar a vida de outra forma, e nos fazer ouvir de outra maneira, e nos fazer abraçar de outra forma. Deus, em nome de Jesus, opera em nós a ressurreição de Jesus, para que nós vivamos uma vida vivificada pelo poder de Cristo. Em nome de Jesus.